Olá, amigo, está começando o Universo Espírita. Pensar e viver com liberdade. O nosso tema de hoje, gnomos, fadas e elementais. Cristina Sarraf. Que tema, hein? Espero que você continue conosco e colabore aí do seu lado com esse tema muito interessante. A nossa filósofa de plantão, Rita Felker. Então, esse tema, ele é bastante comum, ele é bastante discutido. E se a gente começar a perguntar por aí, a gente vai conversar com muitas pessoas que acreditam em fadas, em gnomos. Então, acho que a gente faz muito bem de conversar sobre isso, né, Jorge? É verdade. Eu me lembro de uma época em que as pessoas circulavam no carro com adesivo "Eu acredito em duendes", né? Aí com o tempo foi aperfeiçoando, virou "Eu acredito em Papai Noel", essas coisas assim, né? Mas para a gente começar mesmo, melhor acompanhar o que a Rita Felker, nossa filósofa de plantão, falou sobre este tema. Os gnomos são seres pequeninos considerados os elementais da Terra. Na crença Wicca, eles são tidos como os responsáveis pela solidificação da matéria, mas eles surgiram muito antigamente na mitologia escandinava. Já os duendes são aqueles seres pequenininhos que têm orelhas pontudas e que cuidam de diferentes setores e de diferentes seres da natureza. Paracelso, ele acreditava que esses seres que são tidos como elementais eram, na verdade, espíritos da natureza e que eles se dividiam em grupos e que esses grupos cuidavam cada qual de um elemento. Na época eram considerados elementos o ar, a terra, a água e o fogo. Agora, e a filosofia espírita? O que ela diz sobre isso? Kardec escreveu sobre esse assunto? São algumas questões para a gente pensar a respeito, questões para a gente dialogar e para a gente descobrir, porque é realmente um universo bastante fascinante, bastante rico e que toca em diversas culturas desse nosso mundo. Gnomos, fadas, é um assunto bastante interessante, né? Hoje, ainda há quem confunda espiritismo com espiritualismo, né? E faça uma mistura de temas que são espíritas com uma diversidade grande de temas aí populares, né? Temas que fazem parte do esoterismo, né? E o espiritismo ele surgiu com uma proposta bem clara de afastar qualquer tipo de superstição, né? Todo conhecimento espírita ele é um conhecimento que pode ser apreciado pela ciência. Sem nada miraculoso, né? Isso. E ele vai tratar de alguns princípios básicos que logo de início simplificam qualquer entendimento, né? Um deles é bastante discutido por Kardec, né, minuciosamente debatido, a não existência de seres à parte da criação. O que significa isso? É que todo o universo ele é composto, né, de três princípios básicos. Um único Deus, um Deus criador, né, que com características de infinitude, os seus atributos são carregados da característica da infinitude. É um Deus bom, então é infinitamente bom. É um Deus sábio, infinitamente sábio, né? Não tem uma localização espacial, ou seja, ele percebe tudo, né, que ocorre em todos os lugares. Não tem uma determinação no tempo, então ele está acima da eternidade, né, e assim por diante. E embora a gente fale ele, não é uma pessoa. Ele não tem uma característica de uma pessoa porque a gente não vai encontrar nisso uma formação de personalidade, mas ele é um ser em si, né? Fora isso, existem as criaturas. As criaturas são o que nós chamamos os espíritos. E esses espíritos, eles são mais caracterizados como espíritos quando estão na vida humana. Mas a individualização do ser, que é o espírito, ele preside todas as formas do universo. Desde que, porque o Espiritismo diz que a Gênese é Deus criando dois elementos, o elemento material de onde sai toda a matéria, e são os espíritos que constroem tudo que for material, e os espíritos que são seres inteligentes. E as leis universais que estando dentro dos espíritos fazem com que eles lidem com a matéria. Então, quando a gente vai estudar o espiritismo, nós vamos ver que o que a gente chama de matéria, ou a causa da matéria, é algo que é plástico, né, e que sofre a sua transformação e
cria formas pela ação de um ser. Dos espíritos. Isso, porque a gente pode imaginar o seguinte, que no momento da criação não existe matéria como a gente vê e sente, nem espírito como a gente imagina. Existe elemento material, elemento espiritual. A ação do elemento espiritual sobre o elemento material é que vai lhe dar uma forma, vai lhe dar uma função e vai criar esse mundo esse universo de coisas visíveis, perceptíveis e também uma matéria que não é visível nem perceptível, mas que nem por isso deixa de existir, que muitas vezes foi chamada de fluídica ou imponderável, né? Mas que é um estado da matéria que simplesmente não é percebido pelos nossos aparelhos de medida. O que a gente pode dizer então, que segundo a proposta da doutrina espírita, toda forma ela é ação um espírito. do pensamento, da ideia, né, da presença de um ser espiritual. E o interessante é que há uma individualidade, desde os mais primórdios dos primórdios, a gente pode pensar subpartículas atômicas, sei lá, algo menos que isso, mas existe uma individualidade que vai se caracterizando no decorrer do tempo. Na nossa fase, a gente tem consciência da gente, sentimentos, então, está se referindo aí a um processo evolutivo do ser, na função mais simples até a mais complexa. Até a mais complexa que a gente conhece. Isso. Então, dentro dessa explicação... Ou seja, há uma justiça divina, quer dizer, todos começamos do zero, lá iguais, e temos as oportunidades de ir crescendo aí nos bilhões de anos, não é isso? Mas isso é alguma coisa que dá para a gente até entender intuitivamente, porque nós somos seres bastante complexos, as funções que a gente tem, o tipo de raciocínio que a gente tem, sentimentos, não são tarefas simples e não poderiam ser desempenhadas por um espírito no início, nos seus primeiros contatos com a matéria. A própria possibilidade que ele tem de lidar com matérias diferentes e de, nesse lidar, aprender a lidar com maior complexidade, é que torna possível que um ser, por exemplo, passe pelo reino mineral, pelo reino animal, aliás, pelo reino vegetal, animal, até chegar ao estado de humanidade. E em cada fase, em cada etapa, pequenininha que seja, desenvolvendo alguma coisa. Tanto que hoje temos a competência como espíritos de lidar com corpos complexos, emoções complexas, sentimentos, inteligência, criação, vontade, consciência. Porque ou a gente entende esse processo gradativo, né, onde eu, o espírito, fui desenvolvendo minúcias até poder ter o que a gente tem, ainda vamos continuar para frente desenvolvendo. Ou então a gente tem que pensar que Deus criou pronto e acabado. Aí vão surgir inúmeras questões. Uma delas é o seguinte, como que num universo complexo como nós temos agora, tudo pode ter sido evolutivo, tudo surgiu, né, desde o mais simples. Né? Então aí nós vamos ter que lidar com conceitos de eternidade. Sim. Então as épocas se sucedem, os universos se sucedem e todos os seres que vivenciam uma fase simples vão, né, de tempos em tempos, adquirindo complexidade e vivendo todas as fases. A tal ponto que em qualquer momento, qualquer instante do universo, você vai encontrar seres na maior diversidade, desde o mais simples até o mais complexo. Né? Então, o que a gente vê aí? Que para a explicação das coisas que a gente pode chamar de metafísicas, que estão além do observável, né, nós temos aí teorias que têm a característica da ciência, né, a característica das teorias científicas, que é o quê? Existe um raciocínio preciso, né? Então, do ponto de vista da razão, ele atende, né? São raciocínios que são racionais, são bem concatenados, tem uma lógica. E além disso, o pensamento é travestido de ideias matemáticas. Todas essas coisas que a gente está falando aqui, elas podem ser simbolizadas por matemática, que é uma característica de todas as teorias científicas nos mais diversos ramos, né? Então é interessante que o Espiritismo ele vem em paralelo com a ciência. Quando a gente vai encontrar no surgimento dos seres vivos o desenvolvimento da célula mais simples até o ser mais complexo, nós vamos encontrar um paralelo no desenvolvimento do ser espiritual com as mesmas características, né? E hoje a ciência está bem desenvolvida, né, Jorge?
Mas em tempos, nas civilizações mais antigas, o que havia era a interpretação das coisas. Então você tem lendas, você tem a imaginação do ser humano tentando explicar a natureza, os fenômenos, né? A gente vai lá na Grécia Antiga, imaginava-se que os rios eram umas ninfas que corriam ali, né? É bonito, né? Existem, então, isso nós estamos trazendo a explicação moderna, racional, que vem da doutrina espírita. Né? E ela surgiu depois que a ciência já estava estabelecida. É claro que a humanidade lida com esses assuntos, com a metafísica, com a existência dos seres, com a criação, né? Desde o começo dos tempos. Com certeza. Então, nós vamos ter presente na mitologia, na sabedoria popular, inúmeras hipóteses, e muitas delas carregadas de símbolos ou de fantasias. Né? Cabe a nós espíritas interpretar esses conhecimentos trazendo para uma ideia racional. É uma das Isso. crenças bastante comuns desde a antiguidade em diferentes povos é a crença nos elementais, que são, como ponto de partida, são aqueles seres que cuidam dos elementos. Então, por exemplo, os silfos cuidam do ar. Eu quero que você fale com mais detalhe a respeito dos elementais, mas daqui a pouquinho. Ok. Nós vamos para um intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Universo Espírita. Hoje estamos conversando a respeito de gnomos, fadas e elementais. O gnomos, a gente já viu muito deles nos jardins, né? Sim, As fadas têm desenhos sobre elas. tem. E a Rita estava explicando para a gente o que são os elementais. Que Os são os gnomos, elementais? inclusive, são tidos como um dos elementais. São os elementais que, entre outros, cuidam do elemento terra. Terra. E os silfos, como eu tinha dito antes, cuidam do ar. As salamandras cuidam do fogo. Que não é aquele bichinho chamado salamandra. Não, é um ser, diferente, é um ser imaterial Isso. que cuidaria do fogo. E as ondinas cuidam das águas. Agora, tudo isso sempre foi encarado de uma forma até certo ponto mística, até certo ponto mágica, e essa visão ainda continua, ou seja, parece que realmente são seres mágicos, seres sobrenaturais, seres fantásticos. Como a gente sabe, eles não conseguem, eles não podem se encaixar na visão racional do espiritismo que o Paulo Henrique estava comentando agora há pouco, certo? Porque se você imaginar seres que estão numa fase evolutiva e você quiser classificá-los, tudo bem. Mas se você imaginar que eles têm inteligência, decisão, com uma conduta como se fosse humana, entretanto seriam gnomos ou seriam Emoções. fadas, aí é que complica. Seriam seres à parte. O fato deles de você dizer, não, existem os seres que lidam com os fenômenos Sim. da natureza, o Espiritismo tratou disso. Não como uma classe especial de espíritos, mas no processo evolutivo, ser um momento em que espíritos cuidam dos fenômenos da natureza, isso sim. O estudo é muito interessante no Livro dos Espíritos, você pode ver a ação dos espíritos sobre os fenômenos da natureza. Uma coisa que aconteceu na época de Kardec e depois, e é muito interessante que Kardec vai escrever no Livro dos Médiuns a respeito desse assunto, que ele vai chamar dos espíritas exaltados. Os espíritas exaltados são aqueles que, conhecendo esses assuntos, ficam empolgados com ele. E aí começam a ver espíritos e fenômenos em todas as coisas. Né? Eu, por ter feito já muitas palestras espíritas em muitos lugares aí do Brasil, é comum a gente ser procurado por pessoas que querem contar experiências pessoais, né? E alguns vêm relatar fenômenos. E muitas vezes eu recebi fotos, né, fotografias, que as pessoas descrevem como sendo uma foto que foi tirada de um familiar e que era possível ver presente na foto algo que na hora ninguém viu, mas que ficou ali como se fosse uma figura luminosa de um parente. E até identificam, olha, esse aqui é o parente tal, né? Então isso muitas vezes aconteceu comigo. E todas as vezes que isso aconteceu, né, a foto, ela é o fenômeno do flash, né? Que quando a pessoa tira a foto, ele estoura ou no espelho, ou no azulejo. Num vidro, numa Isso. coisa. Então, claramente ali você vê a imagem do flash, né,
que acaba fazendo com algumas sombras, pode dar a impressão de ser uma pessoa, alguma coisa. Então, a gente tem que tomar cuidado com a credulidade. Você tanto quer ter certeza de que aquilo é uma verdade que você acaba acreditando. E isso já aconteceu até mesmo na ciência, né? Quando os homens estavam estudando o surgimento da vida humana e começaram a imaginar o homem primitivo, a maioria dos pesquisadores, ainda sem ter nada que pudesse confirmar, acreditavam que o negro fosse uma fase inferior, né, da evolução do homem, que o branco seria a fase superior. E aí acreditavam que algo próximo do macaco seria uma fase inferior ainda. Então eles imaginavam que o ser primeiro teria, né, passado ali do macaco para o homem, e nessa passagem poderia ser encontrado na natureza algo semelhante a isso. Um indivíduo fez uma falsificação, pegando um crânio humano e tirando o queixo e colocando um queixo de um orangotango, né, mal disfarçado, e ofereceu isso à comunidade científica, que aceitou como sendo algo verdadeiro, né? Isso também já aconteceu em meios espíritas, né? E nós vamos poder ver agora no quadro Imagem do Dia. Aí nós estamos vendo mais de uma foto, né? Ali à esquerda dá para ver bem uma moça, né? Com várias fadas à sua frente. Né? Essas moças são duas primas, Elsie Wright e Frances Griffith. O que aconteceu? Quando a família estava falando, conversando, tudo, essa menina de vez em quando contava que via fadas. Eu tenho que ela era menina. Quando ela era menina. A Frances. E como ninguém acreditava, em alguns momentos, brincando no quintal, elas criaram uma farsa. Elas pegaram desenhinhos de fadas e com clips prenderam nas plantas e se colocaram atrás tirando as fotos. Papel, né? Fizeram várias dessas fotos e mostraram para os familiares, dizendo com muita seriedade que aquilo era real. E a família acreditou. Passou um tempo, a mãe delas foi numa palestra, né, de uma comunidade esotérica lá na Inglaterra, né, e quando eles começaram a falar de fadas, disso, daquilo, ela se lembrou e mostrou as fotos. Essas fotos foram passando de mão em mão, chegaram nas mãos até do Conan Doyle, que foi um pesquisador espírita, né? Ele foi espírita. Autor da história do espiritismo. Aliás, criador do Sherlock Holmes. Quando a Rita falava em elementais, eu pensei no Conan Doyle, pensei no elementais, meu caro Watson, não tinha nada a ver. Não tem nenhuma coisa. Não diretamente. Não diretamente, pelo menos. Né? E o que aconteceu? Durante muito tempo essas fotos foram publicadas em jornais, foram debatidas como se fossem verdadeiras, até que por 2 meios se descobriu que não eram verdadeiras. Muitos anos depois, elas acabaram confessando que fizeram as fotos, e também os exames detalhados das chapas demonstraram que realmente não se tratava de uma foto verdadeira. É que naquele tempo não tinha detalhes na fotografia, né? Exato. E também não se sabia exatamente o processo de fotos e não existia o que a gente tem hoje que se chama Photoshop. Onde a gente também acaba recebendo e-mails com imagens que, se fosse naquele tempo, se a gente não soubesse dos efeitos do Photoshop, poderiam convencer. Não tem muito tempo eu recebi essa imagem. Não tem muito tempo eu recebi essa imagem de uma conhecida minha que acredita nessas coisas de fase, por mais que eu tente explicar, mas ela não aceita. E ela mandou para mim, como que a gente está vendo, você não acredita, mas está aqui. E aí eu tive que mandar para ela toda a história e tal, e ela não mandou resposta, acho que ela cortou relações comigo. Mas sabe o que a gente precisa pensar um pouco? A gente precisa pensar um pouco no grau de sugestionabilidade das pessoas, ou seja, na capacidade que alguém tem de passar a acreditar em alguma coisa a partir de uma sugestão ou a partir de uma crença coletiva naquela coletividade em que ela está inserida, né? Então, se todo mundo começa a falar que aquilo é real, é quase que natural se esperar que a pessoa também passe a acreditar pelo poder da sugestão. Porque existe no ser humano um pensamento que a gente chama de místico. É o pensamento de que há coisas misteriosas, sobrenaturais. Quando a pessoa é muito investida disso, e nós não estamos falando mal de ninguém, são características humanas. Quando a pessoa ela tem essa característica do misticismo muito forte, e ela acredita, por exemplo, em fadas ou gnomos, se você disser que não existe, vocês
a pessoa acha que você está falando um absurdo, porque na alma dela, ela tem confiança naquilo, é uma e às crença. vezes até necessidade, né? Eu acho que às vezes também então, o ser humano tem muita necessidade de se agarrar a alguma coisa para poder até mesmo se encaixar no contexto. Ele se sente tão fora daquele contexto que uma explicação de uma fada, de um gnomo, alguma coisa assim muito excepcional, conforta ele. Então a gente respeita, tipo, tal, como eu falei no começo, tem as pessoas que usavam o adesivo lá, eu acredito em duendes, eu acredito em gnomos, e elas estavam falando sério, então você respeita porque faz bem a ela acreditar Agora, nisso. tem um outro aspecto, por exemplo, pessoalmente tem algumas representações de fadas e de duendes que eu acho muito São bonitas, são maravilhosas. artísticas. A que eu mais gosto é a da Sininho. Sim. Você sabe por quê, né? Por quê? A Sininho, ela foi criada à imagem e semelhança da Marilyn Monroe. Quando os estúdios Disney foram dar vida a Sininho, eles queriam dar a ela uma carinha de fada. E pensaram assim, quem no momento teria essa imagem angelical, sugestionaria tanta beleza e pureza, olha só, pureza na Marilyn Monroe, mas tudo bem. Aí foi a Marilyn escolhida, e mesmo porque um dos diretores do desenho do Peter Pan era fanzaço da Marilyn, falou assim, vamos fazer a Sininho com a cara da Marilyn. Aí eles fizeram o desenho e tal, né, e ele adorou e falou, então tá, ela passa a ser a Sininho, que hoje o pessoal chama de Tinkerbell. Mas na versão posterior era a Julia Roberts. Então, na atual, Na recente. a tal Tinkerbell, né? Agora eles chamam pelo nome original, mas na primeira mesmo, no Peter Pan mesmo, o diretor queria que fosse a Marilyn Monroe porque ele era fã dela. Então, Mas você achar voltando, bonitas como desenhos, como decorativas, isso não tem nada a ver. A Nada. questão Não, é outro crer caso. na realidade delas como seres dotados de vontade, de consciência, de caprichos. É aqui que eu acho que entra o posicionamento que a doutrina espírita permite. porque é o seguinte, não é tão simples a gente reconhecer que nós somos 100% responsáveis por nós. Então, enquanto eu tenho um Deus, ou uma fada, ou um ser, o nome que Um seja... demônio, né? Como a gente já debateu aqui. que possa resolver coisas para mim, que possa me ajudar no Ou ser sentido culpado assim... dos meus erros. ou ser responsabilizado pelo que eu faço, é muito mais fácil isso. Então, é uma maneira de entender a vida. Eu acho que aqui ainda fica no ar, e vamos precisar explicar com mais detalhe, a existência de seres da natureza. Então, fora os seres humanos, existem seres na natureza, e a resposta não tem que ser dada pelo que achamos, não é? Mas o que está presente na doutrina espírita. Né? Claro. E a nossa proposta é essa, estudar a doutrina espírita explicando os mais diversas áreas de conhecimento, porque o espiritismo toca em todos. Né? Isso. Então, o que diz o espiritismo sobre seres da natureza? Né? Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Vamos para um rápido intervalo e voltamos em breve. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Universo Espírita. Hoje estamos conversando a respeito de gnomos, fadas e elementais. Né? Você já explicou o que são os elementais? Então, eu acho que eu comecei a explicar, mas é um assunto que demanda algum aprofundamento, não é? E tem tanta coisa, porque durante tantos séculos foram acrescentando, né? Informações, Sim. figuras, imagens, uma ideia muito grande. Uma das questões que Kardec vai tocar a respeito de gnomos, ele vai traçar um paralelo entre os fenômenos espíritas, explicados pelo Espiritismo, que são os fenômenos da manifestação dos espíritos. Então, existem dois tipos de manifestações. As manifestações inteligentes, que são as comunicações, né, que são as mensagens, e as manifestações físicas. Nas manifestações físicas, nós podemos encontrar movimento de objeto, né, materialização, desmaterialização, Pancadas. assim por diante. Algumas delas evidenciando uma ação inteligente. Como isso ocorreu na humanidade durante todos os tempos, então o homem conviveu com coisas que ele não sabe explicar e que parece demonstrar a existência de alguém invisível ou fugidio, né? Tipo um saci. Aí é que surgiram, então, o brasileiro saci, os gnomos presentes em todos os países e civilizações têm algum tipo de ser desse tipo. Né? E aí Kardec vai traçar um paralelo que a manifestação deles
as explicações de quando você está presente, está na presença de um deles, são a descrição dos fenômenos espíritas. Então, quem é que causa o fenômeno espírita? É um espírito, e o espírito é um homem desencarnado. Então, nós estamos tratando aí de seres à parte. E aí Kardec diz, olha, quando é que você sabe que tem um saci? Quando some coisa, né? Quando alguma coisa se movimenta sem que ninguém tenha por perto, e assim por diante. Dá nó no rabo do cavalo. Isso. A gente traz uma bolsinha, assim, uma pochetinha cheia de bijuterias e o brinco entra no colar e no anel. Deve ser só assim. Agora, o que é interessante sobre isso é que Kardec não estava falando sobre isso por achar, ou por acreditar, ou por imaginar. Porque houve, num determinado momento, e está registrado na Revista Espírita, uma comunicação de um espírito que ele dizia que ele era uma espécie de cuidador das flores. E esse espírito, então, após ele se comunicar, o esclarecimento que é dado é que esse espírito, ele já era um espírito em fase humana. Sim. E que aquilo que ele estava contando da sua personalidade, da sua ocupação, na verdade era uma ficção, no caso dele. Espíritos, porque se existem espíritos que até realizam os fenômenos da natureza, ele ali tinha essa ocupação, porque existem espíritos que cuidam das ruas, das escolas, os nossos anjos de guarda, quer dizer, tem centenas de ocupações, não é isso? Ele tinha essa ocupação. O interessante aqui é a gente usar a razão para entender as coisas. Então, quando a gente vai encontrar na natureza fenômenos que denotam uma inteligência, né? Essa inteligência tem que estar sendo representada por uma individualidade, e uma individualidade que a desenvolveu, porque um ser inerte ou um ser que ainda não é racional, ele não consegue ter o uso da inteligência de uma forma criativa. Claro. Então, sem ter passado pela fase humana, você não vai encontrar esse tipo de coisa. Se a gente olha para a natureza e vê um pássaro criando um João de Barro fazendo uma casa extremamente inteligente do ponto de vista de arquitetura e até de adaptação às questões naturais, ele faz sempre uma casa protegida, nunca voltada, com a porta voltada para o vento e assim por diante. Mas sempre para o sol, ele sabe. Mas esse passarinho não tem inteligência para ter pensado nesses detalhes. Claro que não. Não é óbvio, a gente precisa pensar para chegar nessa conclusão. Sim. Uma das coisas é que ele faz aquilo de forma mecânica, tanto que geração após geração é sempre igual. Instintivo. Agora, esse instinto vem da onde? Aquilo denota uma inteligência. Então, aquilo tem que ter sido uma ideia que foi criada por alguém, né? A hipótese que nós vamos encontrar nesse trecho aqui, explicada por São Luís, é que essa inteligência vem realmente de um espírito. E esse espírito já passou pela fase humana, desenvolveu inteligência para poder agir na natureza, né, de uma forma pensada, criada, né, com habilidade. O texto, para quem se interessar em pesquisar, se chama Perguntas sobre o Gênio das Flores. Está na Revista Espírita, no volume de 1860. Então, agora nós temos duas coisas aí. Uma flor é o corpo de um espírito nessa fase. Bom, é como eu posso falar, tá certo? Então a flor é um ser vivo. Não na fase do espírito que se comunicava. Não, então, aí duas coisas. Um espírito que se comunica é um espírito na fase humana, porque apenas os humanos se comunicam. Tem pensamento, linguagem, articulação. Tem recursos já desenvolvidos no decorrer dos milhares de anos. Agora ele é um humano desencarnado, então ele fala, bom, eu cuido das flores. Não importa se ele contou uma história ou não contou, é isto. Agora, a flor em si é um espírito nessa faixa evolutiva, quer dizer, é um ser que está ali, que a gente não sabe explicar e que, assim como nós temos esse corpo, ela tem aquele corpo de planta, não é isso? Então, são duas coisas acontecendo. Um já desenvolvido que cuida dos vegetais, vamos pensar assim, e os próprios vegetais, são duas situações. E para a gente entender isso, dentro daquele esquema da trindade primordial, que é Deus, Espírito e Matéria, toda matéria que adquire uma forma e tem uma função, ela adquire essa forma e essa função pela ação do elemento espiritual. Sim, ele que é o ser, aquele é o corpo dele. Se a gente for lá na Grécia Antiga, nas mitologias, nós vamos ver que eles pensavam
que haviam espíritos ou seres, que são as fadas, as ninfas, as dríades, amadríades, os nomes não importa o que, cada povo com um nome diferente, que eram criações específicas que cuidavam das plantas, outros cuidavam das águas, cuidavam dos animais. E Kardec vai dizer, não existe espíritos criados para fazer isso. Todos os espíritos passam por etapas evolutivas. Se durante essa etapa evolutiva ele vai por exemplo, cuidar de plantas, como um homem, porque enquanto ele era planta, ele não cuida de ninguém, ele está ali. Ele é cuidado. Ele é cuidado. Eu acho que isso, aí quem está nos acompanhando, né, e essa discussão, a Rita contou desse debate, dessa discussão que Kardec teve com os espíritos em 1860, e vamos deixar claro aqui a resposta que os espíritos deram. Havia realmente uma comunicação meio poética, e ele contando dos espíritos preocupados com a exalação das flores, tal. E aí quando você lê aquele texto, fica uma dúvida: será que é o espírito da flor? Será que é um espírito que renasce de uma flor em outra? Uma série de dúvidas. Claro. Quando ele foi conversar com o espírito, que foi explicar que era o São Luís, ele disse o seguinte: olha, perceba que essa mensagem que vocês receberam é uma figura poética. Quem pode estar transmitindo uma mensagem é um espírito. Esse espírito, ele não pode estar vivendo na flor, senão ele não teria inteligência de se comunicar com vocês. Isso. Então, quem se comunicou não foi o princípio espiritual, o princípio que vive na flor. Ele falou assim, isso não quer dizer que não tenha esse princípio. Tem, mas ele não é inteligente. Ele vai viver naquela forma da flor, mais à frente vai viver na forma animal, mais à frente vai poder chegar na forma humana e depois desenvolver a inteligência. Então ali é a mistura de uma forma poética que aquele espírito encontrou para contar a função dele e a função dos seres mais simples. Ele então, um ser inteligente, né, e já recebeu essa missão de cuidar do desenvolvimento das plantas junto com muitos outros. São espíritos superiores, espíritos já sábios. Esse é que transmitiu a mensagem, que conversou com Kardec. E ele contou, de forma figurada, a respeito do seu trabalho, que é presidir os seres mais simples da natureza no seu desenvolvimento, né? Que vão desde o mineral, vegetal, o animal. Então nós vamos encontrar na natureza, aqui na Terra, por exemplo, 3 classes de seres em fases evolutivas diferentes. Então, na natureza como um todo, nós vamos ver seres presidindo as formas aí, minerais, vegetais e animais, como um todo. Nós vamos encontrar seres que cuidam da natureza e do próprio homem? Vamos, mas esses são espíritos superiores, precisam ter inteligência para fazer isso, né? Então, não vai existir na natureza esses elfos ou um ser que nem é animal e nem foi humano e que tem inteligência, o faunos, isso nós não vamos, essas fantasias, isso pertence à fantasia. Quando um ser é inteligente, né, e age por sua própria vontade, pode se comunicar, tem capacidade de pensar, de responder, até esse de fazer ser, certas brincadeiras, isso, né? Desenvolver as suas ideias, tudo, esse ser já tem que ter vivido como humano, é um espírito humano. Existem seres que vivem na natureza? Existem. Sim. Só que esses seres são simples, mecânicos, né? Eles ainda não têm, animais que ainda se restringem à sua capacidade de agir instintivamente. Isso mesmo. Né? Então não tem um ser que vivenciou, está na vida animal e morre, ele não consegue falar, ele não extrapola os seus limites. É isso mesmo. Ele não sabe. Então, se alguém por aí receber comunicação do cachorrinho que morreu, certamente é uma brincadeira, fraude. Não existe isso, né? É porque desencarnou, o princípio é esse, continua sendo igual que era. Se é humano, é um desencarnado humano. Se é um animal, é o desencarnado animal com as características Exatamente. dele. E os seres, numa fase como essa, mais simples, animal, as eternidades são muito maiores para eles. O período que um animal precisa vivenciar até chegar numa fase humana é muitíssimo longo, né? Mais longo que o período de vida de um planeta. Então, não dá para a gente determinar que determinado ser que vivencia uma fase animal vai ser tal pessoa. Isso não existe, não é verdade? É verdade. Né? Esse assunto está bastante interessante, o tempo está passando rápido. Nós vamos para uma breve pausa e voltamos logo mais.
Estamos de volta com o programa Universo Espírita. Hoje estamos falando de gnomos, de Marilyn Monroe, fadas Fadas e Watson. e elementais. Eu como... Não é isso? É. E estávamos aqui fazendo um link com a doutrina espírita. É claro que no começo, no surgimento da doutrina espírita, isso estava mais forte ainda, né? Porque as explicações racionais que Kardec trouxe, né, mudaram a abordagem desse assunto. Mas até então, a mitologia, o misticismo imperava nessa questão, né? Apesar de que, mesmo o assunto de anjos e o estudo disso, haviam muitas pessoas que se propunham a fazer um estudo sério dessa questão. Até grandes filósofos, né, como Hobbes, né, até mesmo Descartes, Leibniz, muitas vezes se viram na necessidade de explicar algo que era muito forte e presente. Aquelas coisas que eram colocadas como mistérios pela igreja eram aceitos por todos como fenômenos reais. Então, até mesmo algumas propostas filosóficas, né, sérias, né, precisavam arrumar um espaço para dar essa explicação. O Descartes se viu com dificuldades, principalmente com aquela questão da hóstia ser realmente o corpo de Jesus. Então, na Idade Média, acreditava-se que realmente ocorria uma transformação real. E os filósofos, para não serem perseguidos, precisavam encontrar uma brecha na sua explicação para fenômenos como esse. Separar Deus da filosofia foi um movimento mais recente, né? Que ele começa com a visão científica, com argumentos como do ceticismo de Hume, com a filosofia transcendental de Kant, que procuraram mostrar o quê? Que assuntos como Deus era algo sobre o que não se podia pensar e não se podia raciocinar a respeito. Né? A gente podia aceitar a existência ou não aceitar a existência, mas não havia filosofia mais profunda ou ciência mais profunda a ser desenvolvida em torno desses temas. Então, especialmente a partir de Hume e de Kant até os dias atuais, praticamente a filosofia não filosofa mais sobre Deus, né? Quem trata de Deus normalmente é a teologia, que está relacionada às religiões. Aqui até a título de curiosidade, né? Os gnomos, eles são considerados, isso estamos falando da mitologia, né? Eles são um dos elementais, e eles seriam os elementais da Terra. A ideia é que existiriam personagens, né, seres da natureza, que seriam capazes de controlar os elementos. Isso mesmo, por isso Então, que chama elemental. Isso. Os silfo são os seres que controlariam o elemento ar. Salamandra, os elementos que controlariam o fogo. As ondinas, que controlariam Ou ninfas, a água. dependendo do povo. Isso. E os gnomos, os que estariam ligados à terra. A sua forma, inclusive, estaria associada a cada um desses elementos, né? Isso faz parte da mitologia, né? Uma mitologia mais recente, assim, vamos dizer, né? Medieval, europeia, né? Isso. Existem mitologias mais antigas também, não é isso? E também é mais ou menos parecido com isso, né? E já que nós estamos aí falando sobre mitologia, vamos conferir agora o nosso quadro Pensamento da Semana. A mitologia dos antigos se fundava inteiramente em ideias espíritas, com a única diferença de que se consideravam os espíritos como divindades. Representavam esses deuses ou esses espíritos com atribuições especiais. Assim, uns eram encarregados dos ventos, outros do raio, outros de presidir ao fenômeno da vegetação e assim por diante. Semelhante crença é totalmente destituída de fundamento? Essa é uma pergunta feita por Kardec aos espíritos. A resposta é a seguinte: é tão pouco destituída de fundamento que ainda está muito aquém da verdade. Aí Kardec pergunta: poderá então haver espíritos que habitem o interior da Terra e presidam aos fenômenos geológicos? E os espíritos respondem: tais espíritos não habitam positivamente a Terra, presidem aos fenômenos e os dirigem de acordo com as atribuições que têm.
Dia virá em que recebereis a explicação de todos esses fenômenos e os compreendereis melhor. Essa pergunta e essa resposta estão em um livro dos Espíritos, no capítulo 9, que é o capítulo da ação dos Espíritos sobre os fenômenos da natureza. A questão da mitologia aí, o Paulo estava falando que existem várias, né? E lendo essa resposta, acompanhando essa resposta, a gente vê que realmente, né, a gente entra na mitologia grega, a gente vai encontrar os responsáveis pelas chuvas, pelos mares, pelas terras e tal, e assim por diante. E isso tudo é muito bem tratado, isso tudo é muito bem cuidado dentro desse conceito de mitologia. Então, quando a gente pega contos de fadas, por exemplo, a gente se envolve com aquilo, faz bem até para a alma, né? Porque a imaginação flui. Assim como a própria mitologia grega. Em nenhum momento eles quiseram dizer que aquilo ali era exatamente a verdade. Era uma forma de se abordar aqueles fenômenos com uma explicação próxima do ser humano. Tanto é que os deuses gregos, eles são totalmente humanos, né? Eles têm defeitos, eles são invejosos, eles brigam entre si, eles desejam a mulher um do outro. Só que eles são superpoderosos e têm poder de vida ou morte sobre os humanos. Exatamente, então, são deuses. Para mostrar, né, que são deuses. Com um D minúsculo, como o pessoal costuma referir. E aí a gente vai evoluindo. Hoje em dia, a nossa mitologia estão nos super-heróis, por exemplo, né? Porque se a gente acompanhar a base mitológica de todas essas histórias, elas sempre acompanham o mesmo ritmo. Então, os super-heróis nada mais são que deuses, com D minúsculo, que também estão acima da humanidade, que são capazes de realizar feitos incríveis, coisas que um ser humano comum não faria. E, inclusive, o conceito de super-herói surgiu justamente num momento de fraqueza humana, né? Eu sempre cito, o super-homem surgiu, é o primeiro super-herói que se tem notícia, no conceito de super-herói, mas é que é totalmente mitológico. Foi um momento que os Estados Unidos estavam enfrentando uma grande crise e os dois rapazes que criaram simplesmente botaram ali toda a expectativa que os americanos tinham por dias melhores. Então, se você pega o conceito do super-homem, você vai ver que nada mais era que o desejo de que se passasse aquela crise e que se tornasse um símbolo, né, acima da humanidade. Acho que é por isso que o americano, né, até hoje tem essa mania de sai uma briga no seu quintal, tem lá os Estados Unidos já está invadindo lá querendo resolver. Agora, é claro que a gente tem a mitologia como uma criação da inteligência humana, uma criação intelectual com um conteúdo afetivo bastante significativo, né? E tirando de lado a mitologia, se a gente pensar um pouco nesses elementais como seres que habitam as espécies naturais, que são espíritos começando o seu processo de evolução, a gente então traz essa questão para uma outra noção de admiração perante a natureza, de carinho para com a natureza, para com os seres naturais. E eu entendo que essa é uma conclusão importante a qual a gente pode chegar dessa reflexão toda que a gente está fazendo aqui, né? Ou seja, a gente vê uma pedra, a gente vê uma muda de uma planta, ou a gente vê um animalzinho, nada disso são coisas inanimadas, né? Exato. Tudo isso reflete um determinado elemento espiritual num determinado momento da sua evolução. Pode ser frustrante para algumas pessoas que estão nos acompanhando, mas toda vez que o Espiritismo tocar em assuntos como esse, que são interpretados como misticismo, né, ele vai interpretar tirando do misticismo e trazendo para uma explicação natural. Então, para algumas pessoas que gostam desse assunto, o Espiritismo vai ser frustrante, porque ele vai colocar no campo da imaginação, né, a origem de todos os fenômenos e de toda a literatura a respeito de qualquer coisa dessas, né? Mitologia, gnomos, fadas, tudo isso. E o que realmente é espírita nesse conhecimento é uma explicação natural da evolução do ser na natureza em suas três fases. A fase anímica, em que ele ainda não é senhor de si, né, e participa dos fenômenos todos da natureza nos reinos mineral, vegetal, animal. A fase humana, onde ele vai adquirir a consciência, a fase que vivemos, desenvolve a inteligência e a moral, e depois participa, né, da administração, vamos dizer assim, da natureza, como co-criador. E aí sim, como ser espiritual, inteligente, né, consciente da sua missão, do seu valor,
e ajudando a organizar a harmonia da natureza e do universo. Então ele traz para uma explicação racional, né, o que esteve presente no passado de forma mística. E hoje o espírita que realmente quiser conhecer essa doutrina, ele precisa vivenciar esses limites, né? É um tremendo equívoco você misturar as explicações racionais do espiritismo com qualquer hipótese mística, né? Se a gente encontra o termo gnomo, é justamente para afastar, né, desse entendimento a ideia espírita e trazer para uma explicação única e racional, né? Então, porque a pergunta que Kardec faz é se aquela ideia dos antigos nas mitologias era verdadeira, espíritos específicos cuidando dos fenômenos da natureza, ou das plantas, ou dos animais. E a resposta é muito curta, breve e objetiva, diz assim: é tão verdadeira que ainda naquele tempo ela era mal explicada. Mas aí Kardec vai voltar a perguntar, quer dizer, na realidade, não seres específicos para cuidarem disso ou daquilo, mas espíritos em processo evolutivo, como estamos falando. Essa noção de 4 elementos, ela também é bem presente, por exemplo, na Grécia, né? A ciência grega, ela começa com Aristóteles, baseada nos 4 elementos, né? O fogo, a terra, a água e o ar. E hoje... Mas é o que ele sabia perceber naquele tempo, né? Exato, Nós porque era estamos uma filosofia quanto baseada tempo? no 500 que era anos antes de sensível e Cristo? perceptível. Então, E a partir daí nós já descobrimos que tanto a terra, quanto o fogo, quanto a água, quanto o ar são feitos de átomos, que são feitos de outras propriedades que a gente também poderia ficar um outro programa conversando, não hoje. Eu acredito, inclusive, que essa mitologia toda sirva até mesmo para despertar uma consciência ecológica. É uma forma bonitinha de você ir despertando nas crianças o respeito pela natureza. Quando diz que tem um serzinho que cuida daquilo, você ajuda a desenvolver esse pensamento. E mais tarde, então, você vai mostrando o caminho para ela. Né? Podemos chegar, então, finalmente, 2 conclusões. Não existe seres à parte, né, na criação, e só se comunicam espíritos, né, que já vivenciaram a face humana e conseguem se comunicar e demonstrar inteligência porque a desenvolveram. Chegamos assim ao fim de mais um Universo Espírita, pensar e viver com liberdade. Pode mandar para a gente críticas, sugestões e temas. Escreva universoespírita@redemundomaior.com.br. Semana que vem temos um novo encontro. Até lá.